Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Jorge e eu estou aqui para fazer uma pequena palestra, um pequeno vídeo direcionado para você que está terminando a faculdade ou já terminou, está para prestar o exame da ordem da OAB, mas sempre por algum motivo você fica com medo, você não consegue acertar as questões, você vai bem simulado, você vai bem, sei lá, se alguém te perguntar sobre qualquer área do direito, Constituição, CPP, novo CPC, ou coisas desse tipo, e você não trava para falar para ninguém. Qualquer pessoa que seja mais assim, vamos colocar na palavra um pouco estranha, mas irrelevante. Por exemplo, um parente seu pergunta uma coisa sobre, o cara me fez um problema, eu queria processar, como é que eu tenho que proceder? Você consegue explicar muito naturalmente para a pessoa de uma forma muito simples. Porém, na hora que chega ou na frente de alguém, vamos colocar assim, com relevância, no sentido de que vale uma candidatura numa vaga, uma prova, um exame, você bloqueia, você trava, você não consegue responder nem, sei lá, o que é o princípio fundamental do artigo 5º da Constituição, entende? E eu tô aqui para te fazer um vídeo rápido para te ajudar a entender, a perceber o porquê que talvez você não consegue se dar bem nessas questões. Você não consegue se dar bem na hora que você precisa se dar bem. Entende? Então vamos lá. Só para você me conhecer um pouquinho mais, eu sou Jorge Silva. A minha formação inicial é na área da música. Eu sou um músico, porém, ao longo de 3 anos, eu venho estudando muito comportamento humano. Eu venho trabalhando muito conceitos da inteligência emocional, da programação neurolinguística e do coaching, para que eu possa, de fato, poder ajudar as pessoas de maneira cirúrgica chegar onde elas precisam chegar, alcançar os objetivos que elas precisam alcançar, para elas poderem encurtar o tempo para que elas possam, de fato, alcançar o resultado que ela quer, chegar no objetivo que ela quer. Não sei nem se no seu caso, você como recém-formado ou formando na área de direito, se o seu objetivo é simplesmente advogar, se o seu propósito é, eventualmente, fazer uma prova e passar para investigador, para investigador de polícia, seja federal ou civil, fazer uma prova para TJ, né, Tribunal de Justiça, embora seja um concurso para ensino médio, mas a gente sabe que são pelo menos 50% da prova em cima das questões de direito. Então, é muito importante a gente mapear algumas coisas, entre outras coisinhas que eu vou falar aqui com vocês, tá? Eu recolhi algumas informações de alguns questionamentos que às vezes vocês fazem para os professores e que, infelizmente, às vezes nem todo professor consegue responder. Há professor que não consegue responder porque ele já está num nível, num envolvimento, numa certa bolha ali, num certo nicho que ele trabalha, que para ele já não faz sentido estudar outras coisas, então ele acaba não conseguindo te dar aquela resposta com clareza. E há também aquele professor que realmente, infelizmente, não é uma pessoa que ele está ali para fazer trabalhos extras a não ser dar as aulas, entende? Não estou querendo colocar em cash ou desmerecer o trabalho de um ou de outro, mas simplesmente são visões diferentes, são linhas de pensamento diferentes. Tem pessoas que estudam para ensinar, tem pessoas que estudam para atender, para advogar, para ter cliente. Tem pessoas que estudam para passar num concurso público para ter uma estabilidade financeira ou coisa desse tipo. Então, não cabe aqui, nem a mim, nem a vocês, a gente julgar qualquer um que seja esses pontos de vista. São apenas características que a gente precisa entender. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente vai conversar com o professor, ele não tem uma resposta prática para te dar, uma explicação direta. E não é culpa dele. Simplesmente não é o ramo que ele está querendo atuar. A função dele é te dar a aula, te passar o conteúdo, te dar as ferramentas. Dali para frente, é contigo. Você vai precisar pensar se é aquilo que você quer, se não é, como é, o que fazer, quem mais procurar, se procura só alguém na área do direito, se eu procuro alguém em outra área do desenvolvimento humano. Pois bem, eu vou abrir aqui o slide para a gente poder
falar rapidamente sobre algumas questões que eu recolhi aqui, tá? Muito bem. Esse treinamento é o treinamento Desbloqueie e Viva Sem Limite. É uma aula que eu quero te passar para que você entenda o quanto que você pode produzir, o quanto que você pode agregar, quanto que você pode se dar bem, mas alguma coisinha aí dentro está fazendo você não ter esse resultado que você merece ter, tá? Então, para quem não conhece, meu Instagram está aqui embaixo, Jorge Silva Trainer. Depois vocês dão uma olhadinha. Vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vai ficar aqui embaixo alguns links para vocês. Jorge Silva Trainer. E o do nosso grupo do WhatsApp, que depois eu quero te convidar, se fizer sentido para você. Mas primeiro, vamos assistir todas essas aulas aqui, tá? Muito bem, então vamos lá. Esse treinamento é o treinamento Desbloqueie e Viva Sem Limite. Por que Desbloqueie e Viva Sem Limite? Às vezes, galera, a gente sabe tudo como eu falei no início do vídeo, sabe responder qualquer questão para qualquer pessoa, porque a gente está com a nossa cabeça tranquila, a gente não está sob pressão, a gente não está sobre, ou melhor, a gente não está sob uma tensão psicológica, porque quando você vai fazer uma prova, basicamente o teu futuro está dependendo daquilo, não é? Teu futuro pode depender daquilo. E aí, se você não tiver atento, se você não tiver preparado 100%, você vai se dar mal. Você não vai conseguir alcançar o resultado que você espera conseguir, tá? Então vamos lá, desbloqueie e viva sem limite. Terminei a faculdade, prestei a ordem e não passei. E agora estou perdido ou perdida. Primeira coisa, eu sei que é muito simples isso que eu vou falar, é óbvio, mas por incrível que pareça, quase ninguém faz. Tenta de novo, sabe? Terminei a faculdade, prestei a ordem e não passei. Tudo bem. Minha irmã, ela é concursada. Ela não fez a ordem, ela fez a faculdade de Direito, mas ela não fez a ordem. Ela tentou algumas vezes, não conseguiu, mas ela passou no PJ, está trabalhando lá. Para ela, não faz sentido, nesse momento, prestar exame da ordem. Entende? Para ela não faz sentido, porque onde ela está, não precisa. Ela já tem um plus pelo fato dela ter a graduação, o bacharelado em Direito, mas ela não é inscrita na ordem dos advogados. Mas para ela não tá tudo bem. Por quê? Porque é o que ela estabeleceu para ela. Ou seja, não faz sentido para ela, então ela não vai se matar. A questão aqui é: faz sentido para você, de fato, sentido real, fazer o exame da ordem? Eu digo assim, se faz sentido para você, é o seu coração, é um desejo que você tem de ser advogado, é um desejo que você tem de ser uma advogada, de ser um promotor, um possível juiz, um delegado, ou alguém que age para dentro dessa esfera do direito? Porque se for, ok. Mas às vezes a gente faz para tentar agradar outras pessoas, o pai, a mãe, o marido ou esposa, ou simplesmente busca alguma forma de tentar que essa profissão seja uma porta para que te vá garantir uma certa segurança financeira. Então, se você faz isso pensando apenas no dinheiro, no resultado financeiro, as chances de você não se dar bem são grandes. Por quê? Porque inconscientemente fica um conflito lá dentro da sua cabeça. O seu racional, pensando no que você precisa provar ou ajudar as pessoas, você vai conseguir, você vai precisar passar, haja o que houver. Mas, por outro lado, o seu coração, a sua missão mesmo, o seu propósito de vida, pode até ser dentro da área do direito, conhecer as ordens, conhecer as leis e tudo, mas não é necessariamente ir por um caminho pré-determinado por alguém. Mas talvez o seu caminho seja outro. Talvez você não seja bom nesse momento para passar na ordem, mas você seja bom o suficiente para passar numa prova de, não sei se é o seu interesse, mas de repente passar numa prova de TJ, uma prova de polícia, alguma coisa assim, promotoria. Talvez seja essa a grande pergunta. É para mim, nesse momento, fazer o exame da ordem? Será que é por isso que eu não estou conseguindo desbloquear? O próximo. Estou estudando para a prova, porém fico muito ansioso ou ansiosa e não consigo estudar. Isso é um problema muito comum, gente. Um problema muito comum. Às vezes a gente tem problemas que a gente não detecta.
Problemas no sentido de TDAH, entende? O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes, a gente tem um pequeno grau. Tem pessoas que têm isso, mas não sabem que tem. E aí, quando vai estudar, não entende por que que fica agitado, por que que fica ansioso, por que que não consegue estudar tanto tempo, não consegue focar. Para isso, eu daria uma dica para vocês bacana. Existe na própria plataforma do Google um aplicativo gratuito chamado Strict Flow, tá? Chama Strict Flow. E ali você consegue programar para você bloquear algumas páginas que você costuma acessar no seu computador enquanto você estuda. E você pode programar baseado na lei de Pomodoro. Na lei de Pomodoro, não sei se vocês sabem, é o que você estuda cerca de 20 a 25 minutos e descansa de 5 a 10 minutos, para que você tenha rendimentos expressivos e rendimentos favoráveis nos seus estudos, tá? Então, o que acontece? Às vezes você precisa estudar por 3 horas, é o seu tempo de estudo, mas às vezes são aquelas 3 horas que você não consegue controlar direito, você não consegue focar. E aí você acha que ficando 3 horas sentado em frente do computador ou em cima dos livros, você vai ter resultado, mas sinto de dizer, você não vai ter, tá? Você não vai ter, porque falta técnica, não é a quantidade de tempo que você estuda. Ah, professor, mas eu não consigo estudar, eu tenho muita dificuldade, eu me desfoco muito rápido. Beleza. Quanto tempo você consegue ficar concentrado estudando? Ah, eu tenho vergonha de falar que eu só consigo ficar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Beleza. Se são 5 ou 15 minutos que você consegue ficar focado, transforme esses 5 ou 10 minutos nos melhores 5, 10 minutos de estudo. Entenda aquilo que você está estudando. De fato, um outro erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo, em todas as áreas, não é só na área de direito não, em várias áreas que eu atendo, é a pessoa simplesmente estudar para passar. Estudar para passar, galera, é um erro mortal em tudo. Estudar para passar é um erro mortal em tudo. Imagina você, quando você era criança e você tinha que aprender a ler. Você teve que aprender a ler lá na escolinha, com a tia da escolinha, e aí você aprendeu a ler para passar de ano. Aí no ano seguinte, você abre o livro e você não sabe mais ler. Imagina se acontecesse isso. Já parou para refletir um pouquinho sobre isso? Você aprende a falar. Aí você precisa falar alguma resposta de forma oral ali para o teu professor, para a tua professora lá quando você está aprendendo da escolinha. E aí quando você passa de ano, no outro dia você não sabe mais falar. Imagina essa situação? É a mesma coisa de você pensar isso na tua área de estudo, seja ela qual for. Você às vezes eu vou estudar isso aqui porque eu preciso passar. Aí quando você passa, é certeza, eu já fiz isso quando era mais novo. Hoje em dia eu já me policio muito para não ter que fazer isso, para que não deixe isso acontecer. Se eu tiver que estudar, eu vou estudar para aprender. Eu não vou estudar para passar. Entendeu? Eu vou estudar para aprender, porque uma vez que eu aprenda, pode vir a pessoa mais importante do universo nessa área me questionar qualquer coisa que eu vou saber. Eu posso até ficar nervoso, mas aquilo não vai sair da minha cabeça. Eu vou saber o que eu tenho que responder. E com muita propriedade. Eu não sei se aqui alguém tem pretensão de fazer prova para delegado no futuro. Vocês sabem que tem prova é, é, prova oral, né? Vocês sentam lá, tem uma banca de delegados, eles vão perguntando coisas para vocês e vocês têm que responder, eles vão perguntando, eles vão respondendo. Ou seja, é pior do que simplesmente uma prova de você ir lá e colocar a alternativa certa, tá? Então, estudar para aprender é mais importante do que estudar para passar. Beleza? Vamos seguir. Estudei bastante para a ordem. Estava com bons resultados no simulado, mas chegou no dia da prova e não passei. Porque não deu tempo de fazer todas as questões. Mesma coisa, gente. Aquilo que eu falei no começo. Às vezes o simulado, o que que é? O simulado é aquela pessoa do seu dia a dia ali que você vai bater um papo e vai conseguir bater um papo sobre aquele assunto que você está estudando. Você vai saber responder tranquilamente para ele, porque não tem uma pressão, não tem uma cobrança para você do que você precisa fazer. Tem que estar certo, tem que estar exato, tem que ser a letra da lei certinho, precisa estar ali tudo. Não.
Você está conversando, um papo informal. Você está conversando, você está explicando para a pessoa uma coisa muito simples, de uma maneira simples, que faça sentido para ela naquele momento. É igual você explicar para alguém sobre o direito do consumidor na compra de um produto que não deu certo e o que você quer devolver, e quem vendeu não quer aceitar, não quer reembolsar, você vai explicar de uma forma tranquila como proceder, tá? Agora, quando você chega na prova, outro erro. Eu não sei quantas questões tem na prova da OAB. Vamos supor que tenham 50 questões, acho que são 80 ou 100, mas vamos pôr 50 questões para você resolver em 5 horas. Você tem que dividir aquele tempo, certo? Seria mais ou menos ali uns 10 minutos por questão, né? 10 minutos por questão. O que que é o problema? Você leu uma vez, leu duas vezes, leu três vezes uma questão, não entendeu, você ficou batendo cabeça, ou seja, você ficou gastando energia. Você ficou gastando energia. Imagina uma estrada que você está indo para um lugar e aí você passou e entrou errado. Aí você teve que fazer o retorno e voltar, um retorno relativamente longo de um lado para o outro. E aí, quando você estava chegando na reta de novo, na linha reta, você errou outra vez. Faz outro retorno e volta. E aí você está chegando pela terceira vez e você erra pela terceira vez. E tem que voltar. Até que por fim você passa certo na entrada. Não tem posto de gasolina e o seu carro acaba o combustível no meio do caminho. Por quê? Porque você ficou dando volta, você não prestou atenção em alguma coisa e você ficou dando volta desnecessariamente. E isso fez o seu carro acabar o combustível. Nas questões, é a mesma coisa. Você ficar lendo, leu uma vez, duas vezes, três vezes, não está entendendo? Meu, passa para a próxima. Vai para a próxima. Dica. Eu não sei se vocês são que nem eu tenho um sério problema. Eu gosto de seguir a ordem, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. É quase um toque isso que eu tenho, mas é uma coisa que eu estou me policiando também. Eu estou aprendendo a lidar com isso de uma forma que não me atrapalhe mais. Como? Se eu tiver que abrir uma questão, eu vou naquilo que eu sei, né? Como eu falei para vocês, eu não sou advogado, eu não trabalho na área do direito, mas eu já fiz provas de concurso público, para a polícia, para a TJ, então eu sei mais ou menos como que a coisa funciona. O que acontece? Você abre o seu caderno de questões, vai naquilo que você sabe. O meu forte, mesmo não trabalhando com isso, eu gosto muito de estudar, para mim, para aprender criminologia, direitos humanos e, no mínimo, o artigo 5º da Constituição. São coisas que eu gosto de estudar, são coisas que eu gosto de ler. Código Penal, Código de Processo Penal, são coisas interessantes, mas já fica em segundo plano, já não é uma coisa que eu gosto tanto. CPC, ou novo CPC, são coisas que eu também não gosto. Legislações especiais, ou leis administrativas, essas coisas são coisas que eu não gosto de ler. Então, se eu tiver que gastar minha energia no início, eu vou direto nessas que eu já sei que eu vou garantir. Porque eu vou estar com a minha energia em alta, eu vou chegar, eu vou resolver, eu vou gabaritar aquilo ali e vou saber fazer o resto depois. Porque eu vou gastar pouca energia e vou manter a energia equilibrada para fazer o restante, né? Em termos de concurso público, temos ali também ainda informática, atualidades, matemática, lógica, língua portuguesa. Para TJ, língua portuguesa são 30 questões. Acho que para investigador também são 30 questões, alguma coisa assim. Então, assim, eu sou bom de letras, né? Eu leio muito, escrevo muito, então eu consigo meio que na dedução ali, sem precisar estudar muito tecnicamente cada item, eu consigo, por dedução, ir bem nas questões. Então, assim, vai naquilo que você é bom. Eu não estou aqui para falar de mim, nas minhas qualidades, mas eu estou aqui para te dar isso aqui como exemplo, para você entender que se você precisa achar o caminho certo para você se dar bem, para você ir naquilo que é certeiro e cirúrgico. Muitas vezes a gente não aprende isso. A gente não aprende isso. A gente aprende lei, aprende a fazer a coisa que tem que fazer, mas não aprende os detalhezinhos que fazem toda a diferença ali atrás. Entendeu? Vamos lá. Seguindo. Me formei, passei na ordem, oba, mas agora não sei por onde começar. Absolutamente comum. Já mandei currículo, mas ninguém me contrata. E tenho medo de abrir meu próprio escritório. Bom, vamos lá. Duas coisas. Primeiro,
Se ninguém te contrata para você mandar um currículo, você tem que analisar como que está o teu currículo. Você está mandando o currículo formatado da maneira certa? Por exemplo, você manda o seu currículo para... Ah, eu sou recém-formado em Direito, passei na OAB. Só que você está mandando lá o seu currículo para um escritório de direitos trabalhistas, sendo que a sua especialidade, você acaba deixando pontuando ali que você é bom em direito penal, ou direito do consumidor, ou direito administrativo, ou alguma coisa assim. Então, assim, não vai ornar, não vai encaixar. Isso é uma coisa. Segundo, isso é tem a questão de salário. Talvez você seja uma pessoa ainda sem muita experiência e talvez esteja pleiteando um salário porque te falaram que o salário inicial mínimo é X valor. E talvez não seja esse o caminho. Talvez você tenha que ir lá entrar talvez como um estagiário ou uma estagiária, entender mesmo como que funciona, quiçá trabalhar até de graça para alguém que você conheça, para você pegar essa experiência. E aí sim. Segundo ponto, abrir o teu escritório. O que que te impede de abrir um escritório? Essa é a pergunta clássica de qualquer pessoa que trabalha na minha área de desenvolvimento pessoal, na área do coaching. O que que te impede? Ou seja, quais são os seus bloqueios? O que que você entende? Você acha que se você abrir, você vai quebrar? Você tem medo do julgamento? Você tem medo das pessoas olharem para você e falar assim, olha, tadinho, estudou para caramba e não chegou em lugar nenhum, fracassou, ó, estudou, fala que é advogado, mas não tem dinheiro para nada, não atende nenhum casinho simples. Esse é seu medo? Cara, eu vou te falar uma coisa. Se você entrar no concurso público, vai ter alguém que vai falar para você e falar assim, ó, já foi se apoiar no Estado fazendo concurso público. Se você for trabalhar para alguém, vão falar, tá vendo? É tão competente, não passa nem concurso, nem consegue abrir seu próprio negócio, vai ter que trabalhar para os outros. Se você abre seu próprio negócio e rala para você fazer aquilo crescer e demora em termos de Brasil, vão falar, ó, que louco, querendo abrir mais um escritório de advocacia numa concorrência de tantos que já existem. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido que está me assistindo, ignora. Isso é um bloqueio que você tem que pensar assim. Se der tudo errado e você ficar na pindaíba, essas pessoas que te criticam são as pessoas para quem você vai pedir socorro financeiro, moradia, que seja, vai pedir algum auxílio para eles? Se a resposta for sim, você precisa ponderar um pouco e mudar talvez os seus amigos, tá? Porque amigo que amigo vai te dar um apoio, mesmo que ele não te apoie financeiramente, mas ele vai te dar um apoio e vai falar assim, não, vai lá, boa sorte, pô, tô contigo. Se são pessoas que estão só te criticando, mas não vão te dar apoio, e isso vale para pai, mãe, irmãos, infelizmente, galera, quem menos apoia, e não é por maldade, são os familiares mais próximos. E quem são os familiares mais próximos? Se você ainda mora com eles, são seus pais, são seus irmãos. Porque eles são pessoas que querem te proteger. É o instinto natural deles quererem te proteger. Mas se você não der um start para romper esse medo, infelizmente você vai ficar amarrado sempre nessa coisa da condição, da segurança, da estabilidade, e você nunca vai avançar. Não tenha medo de fracassar, não tenha medo de dar uma cabeçada, não tenha medo de abrir um escritório e quebrar. Se abrir um e quebrar, parabéns, você já tem experiência de o que você não pode fazer para quando você abrir o seu segundo. E se você quebrar pela segunda vez, mas por caminhos diferentes, o que muito provavelmente vai acontecer, parabéns de novo, porque você já aprendeu que você não quebra de um jeito e você não quebra de outro, mas você quebra de outro jeito. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Não é o teu escritório que quebra, é você que quebra. E não é dinheiro. Dinheiro é só um recurso que tem aí. O que quebra é aqui dentro. Ou seja, esse medo de julgamento, essa sua necessidade de aprovação das pessoas, a necessidade de mostrar para as pessoas que você é superior. Às vezes você tem um senso que, infelizmente, prejudica muito, um senso de arrogância, de autossuficiência, que faz com que você não tenha a humildade de dar um passo para trás quando a coisa acontecer da forma que você não planejou, para você escalar de novo, entende? Então, ou você precisa entender que você vai trabalhar de graça ou vai trabalhar por um custo abaixo do mercado para você aprender com alguém que já tem experiência,
Ou se você vai abrir um negócio para você, você tem que encarar que as pessoas vão falar mal de qualquer forma, vão falar de você de qualquer forma. Concurso, CLT, empreendedor, vão te criticar de alguma forma, tá? Não tenha medo, não tenha grilo com isso. Vamos seguir. Fiquei muitos anos sem estudar e acho que esqueci tudo. Não vou nem me inscrever nessa prova porque sei que vou reprovar. Olha só, essa pergunta aqui, essa questão aqui, ela vai ao encontro da próxima que eu vou falar daqui a pouco, tá? Quando você já põe na sua cabeça que você vai reprovar, aquilo que você tem mais medo, a sua cabeça atrai. Entende? Olha só, olha um exemplo. Mulheres normalmente têm mais medo de barata do que homem, né? Embora eu conheça muitos homens que morrem de medo de barata, mas enfim, é uma condição aqui que não cabe falar aqui, não é passível nem de sarro, nem de muita preocupação. É só técnica que a gente cura esses medos. Mas, normalmente, via de regra, a mulher tem mais medo e nojo de barata, rato, tudo. Se você entra numa casa sozinha, vamos pensar assim, imagina o cenário que você vai entrar numa casa, na sua casa, tá tudo escuro. E aí você lembra que, sei lá, você viu um rato de manhã. E aí você vê que tá tudo escuro, você fica, ai meu Deus, eu tô com medo, eu não quero ver aquele rato de novo, aquele rato. Aí você vai tensa, musculatura contraída, e aí quando você vai acender a luz da cozinha, você vê um bombril ali na sua mesa e você se assusta, na sua pia, quer dizer, e você se assusta achando que aquilo é um rato. Ou, eventualmente, você está ali tão assim, tenso, com sua cabeça pensando, eu não posso ver um rato, não posso ver um rato, não posso achar um rato, não posso ver um rato. Corre um rato na sua frente. Aí você pula. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a nossa mente atrai aquilo que a gente coloca nela com muita intensidade, né? Pode reparar, ninguém fica com medo de ganhar R$ 1 milhão. Ninguém fica tenso com medo de passar na ordem da OAB. Ninguém fica tenso com medo de passar. A gente fica com o quê? Aquela tensão de não passar, aquela tensão de não conseguir. E quando você põe isso muito intensivo na sua cabeça, muito forte, meu, eu vou reprovar, eu esqueci tudo, eu não lembro como é que faz, eu vou reprovar. Sabe o que vai acontecer? Você vai reprovar. E quando você reprovar, parece até que eu estou tirando um sarro da sua cara, mas não é. Você tem que bater palma para você próprio, bater no peito e falar: eu alcancei meu objetivo. Eu alcancei meu objetivo, eu reprovei. Pensei tanto que eu ia reprovar que eu consegui reprovar. Entende? Não estou dizendo isso para te desanimar, mas é uma condição natural da nossa mente. Tudo aquilo que eu mentalizo, eu atraio. Infelizmente, a gente mentaliza muito a questão negativa, a questão do medo, a questão da reprovação, e é isso que a gente acaba atingindo. Raramente você vai ficar memorizando tenso de, ai, eu tenho medo de ter uma casa enorme, porque eu não sei se eu vou administrar. Tudo bem, você pensa isso, você vai realmente sempre ficar nesse medo da limitação e não vai alcançar, não vai conseguir juntar dinheiro para transbordar dinheiro para você poder ter a sua casa merecidamente grande, ampla, bem espaçosa, mas quando você começa a pensar, ressignificar, imaginar como que vai ser eu, depois que eu passar da minha prova, quando eu der um gás, eu vou me ferrar todo aqui estudando, quanto eu tiver que estudar para eu poder alcançar meus objetivos, como que eu vou me sentir lá na frente? Vamos pensar numa conta simples, dali 5 anos. Como que eu vou estar dali 5 anos financeiramente? Eu sou uma pessoa econômica, então eu vou conseguir, sei lá, se eu estou ganhando R$ 7.000 por mês, eu consigo guardar 2.000 exatamente por 5 anos num investimento bacana para ter um bom rendimento aí no meio do caminho. E em 5 anos eu vou estar com uma condição legal, eu posso estar com um carro legal, eu posso estar com uma casa legal, eu posso ter condições de viajar com a minha família para qualquer lugar do país ou do mundo, né? Visualiza essas coisas. Visualiza o que vai ser bom para você a médio prazo. Curto prazo, dependendo, se é só a imaginação de como que vai ser a reação das pessoas que estão próximas a mim quando souberem que eu passei. Não ficar pensando, ai, como que eles vão reagir se eu não passar? Não, como que vai ser a reação deles quando eu passar? Bate no peito, quando eu passar, qual que vai ser a reação? Minha família vai ficar orgulhosa, minha família vai ficar feliz, eu vou ficar explodindo de alegria por dentro.
e eu vou para cima, eu vou para as cabeças. Isso vai ser o seu combustível, sabe? Isso vai ser seu combustível. Lá na frente eu vou te dar mais um combustível. Vamos passar mais um slide aqui. Ó, amarrando com a anterior. Prestei a prova 2, 3 vezes e não passei. Vou dar um tempo e volto a estudar depois. Galera, não faz isso não. Não faz isso não, porque essa é a maior burrice. Desculpa a minha expressão aqui, tá? É a maior besteira que você vai fazer. Por quê? Quando você começa um processo e você já está envolvido nele, e você vai só trocando aquilo que está dando errado por algo que pode vir a dar certo, você não para. Quando você para e tem que recomeçar, é pior do que começar uma coisa nova do zero. É muito pior. Aí você começa a ter aquela coisa do seu auto-julgamento negativo, você começa a se julgar, você começa, de novo, aquele pensamento de aprovação. Nossa, as pessoas vão pensar o quê? Ah, ele começa, ele para. Ele começa, ele para. Ele começa, ele para. Você perde credibilidade com as pessoas e o pior, você perde credibilidade com você mesmo, né? Você perde credibilidade com você mesmo. É... Então, e outra coisa, vai dar um tempo, isso provoca uma coisa muito comum, uma palavra muito em alta hoje em dia, que é a procrastinação. Ah, depois eu estudo. Ah, eu vou gravar um vídeo aqui, não sei o quê. Ah, não, depois eu vou fazer isso aqui primeiro, depois eu faço aquilo. Não, agora eu vou abrir o meu Padmecum e vou dar um gás aqui na matéria que eu estou com mais dificuldade. Mas primeiro deixa eu ver quantas pessoas está acontecendo aqui no mundo. Ah, não, agora eu vou dar uma gabaritada aqui, olhar a prova lá, o que, que eu tinha feito de errado para eu entender onde eu errei. Mas primeiro deixa eu limpar aqui a casa, porque isso é procrastinação. Você sabe o que tem que fazer, você quer fazer outra coisa, porque você tem medo de agir. Você tem medo de pôr a mão na massa. Por que você está falando assim, Jorge? Como é que você disse isso com tanta propriedade? Porque eu sou um procrastinador nato, é do meu DNA. Infelizmente, eu não tenho nenhum orgulho de falar isso. Mas eu tenho muito orgulho de falar que eu já entendi o que eu tenho que acessar para fazer a coisa acontecer dentro do período que tem que ser feito. Então, ser procrastinador é quase que uma doença crônica, mas aquelas doenças crônicas que se você tiver um tratamento adequado, um acompanhamento certo, aquilo não desenvolve, você consegue trocar. Eu costumo dizer que dentro da nossa cabeça é como se fossem os softwares de um celular ou softwares de um computador. Existem os que já vêm. Se você olhar o seu celular, você vai perceber que tem aplicativos que já vêm instalados de fábrica que você não consegue desinstalar de jeito nenhum, mas de contrapartida você tem aplicativos ali na sua loja de aplicativos onde você consegue comprar aplicativos novos. Alguns iguais ao que você já vem de fábrica do seu celular, mas com uma qualidade de trabalho melhor, e você substitui. Você deixa aquele que é natural do celular para lá e você usa o outro. Para a tua procrastinação, para o teu medo, para o teu receio, para o teu estudo, você precisa pensar da mesma forma. Ah, peraí. Então, eu detectei que eu tenho a procrastinação. E a procrastinação não é uma coisa que eu simplesmente deixo ela de lado. Mas, assim, eu já conheço técnicas que vão me ajudar a procrastinar cada vez menos, a ponto de eu conseguir reverter essa situação. É também parecido com aquela questão dos alcoólicos anônimos, sabe? Só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou beber. É cada dia, não é um dia pensando no amanhã ou um dia lembrando do passado. É cada dia um dia, para não ter sofrimento. Isso é o que você precisa ter em mente. Isso é o que você precisa ter em mente, sabe? Ou seja, se você parar, se você parou, tá parado agora e não vai estudar mais, beleza, mas se organiza para você voltar a estudar. E no melhor dos casos, estude despretensiosamente. Com essa palavra dá até para jogar forca, né? Despretensiosamente. Por quê? Se você estuda para aprender de uma maneira despretensiosa para você, você já consegue ficar com a sua cabeça mais aberta para receber as informações e armazenar de maneira melhor. E aí, quando vem edital de OAB, de concurso, o que quer que seja, você já está com aquelas informações ali dentro bem armazenadas de uma maneira tranquila. E aí você consegue só administrar as informações para que você consiga ir bem na sua prova. Ler rápido e já resolver. Ler rápido e já resolver. Tá? Seguindo.
Outras questões que as pessoas costumam falar muito, questões financeiras e pessoais. Ah, questões financeiras. Ah, estou desempregado, estou ganhando pouco, meu emprego tá, estou meio ali arriscado de perder o emprego e tá, cara. Ah, pessoais. Ah, eu estou com um filho pequeno, meu marido está desempregado, minha esposa está desempregada. Cara, isso não pode ser uma desculpa. Isso tem que ser um combustível. Isso tem que ser um motivo forte. Pô, minha mulher está desempregada e eu estou ganhando mal. Tudo bem, eu vou dar um gás aqui, eu vou na faculdade, eu vou negociar. Olha, eu não tenho como, eu não quero parar, mas eu não tenho como pagar agora. Será que a gente consegue picar aí esse negócio? Eu pago um mês sim, um não, sei lá, tudo dá-se um jeito. Ah, mas sei lá, meu marido, ele tal, ele tá ali querendo me ajudar, mas não consegue. Cara, senta, faz um plano. Olha, a gente está ganhando R$ 2.000 por mês. Eu gasto 1.000 em faculdade. Como é que a gente vai fazer com esses 1.000 que sobra? Ah, eu vou tentar, então eu vou tentar pegar esses 1.000 da faculdade, eu vou lá na faculdade, eu vou conversar com eles se eu consigo abaixar para pelo menos 750 por uns 6 meses para dar tempo de a gente aliviar. E aí você fica com 1.250 em casa, em caixa, para você fazer as suas coisas, né? Para você não passar necessidades básicas, e você vai negociar na faculdade. Todo lugar dá para negociar. Hoje em dia, os caras não estão mais é, fazendo vista grossa, porque é melhor ele reduzir um pouquinho e lá na frente você continuar pagando do que eles perderem um aluno que paga R$ 1.000. É melhor eles abrirem mão de 250, R$ 300 agora e saber que vai receber depois, do que você é, sair da instituição e a pessoa ficar sem receber nada, entende? Então, galera, uma coisa que vocês precisam ter em mente: às vezes a gente tem medo, a gente tem vergonha. Ai, o que que vão pensar? Vão achar que eu sou um pobretão aqui fazendo faculdade. Ai, o pessoal fica me julgando, falar que eu não tenho condições, vão ficar com peninha de mim. Cara, você já está com pena de você. Você já vai transparecer que você está com pena de você, então as pessoas simplesmente vão olhar com pena para você. Sabe? Você atrai aquilo que você busca, aquilo que você pensa. Então, você está com um problema financeiro, está ruim de pagar a faculdade, mas você tem coisas que você acha que é relevante na sua vida, seu marido, sua esposa, seus filhos, uma condição melhor para seus pais, enfim, não interessa. Isso tem que ser um motivo, isso tem que ser um motivador. Você tem que chegar lá e falar assim: pô, eu quero negociar, eu estou com um problema financeiro, mas eu quero terminar a faculdade, porque eu sei que com a faculdade eu vou conseguir abrir o meu escritório, eu vou conseguir passar no concurso, eu vou passar no AB, eu vou ter uma condição a médio prazo, pelo menos quando eu terminar aqui, eu vou ter uma condição melhor, eu honro com vocês o compromisso depois, não tem problema, se vai ter juros, possivelmente tem ali uns jurinhos ali, mas tudo é negociável também, vai renegociar a tua questão. Ah, eu faço pelo FIES, vai no banco, pede para trancar por 3 meses, negocia, ninguém vai. O gerente do banco, ele não é teu amigo, mas ele também não é teu inimigo, entende? Ele vai entender. Para eles é até bom quando você tranca, porque lá na frente você paga um pouco mais. Mas se é uma condição hoje, não é uma coisa que eu aconselho. Mas se for a única condição, vai lá e faz. Vai lá e faz, é um jeito, entende? Não fica nessa de, ah, mas é que. Gente, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Grava isso no seu coração com muito amor e carinho. Quem é bom em dar desculpa não é bom em fazer mais nada. Entende? Então, se a questão é financeira, se a questão é pessoal, bicho, ponha isso como se fosse um motivador forte. Serra o olho assim para as outras coisas e cai em cima disso. Pô, já que a faculdade vai honrar para mim de eu poder pagar um pouco menos por um período, cara, eu vou ser o cara que vou tirar nota 10 no pior do cenário, eu vou tirar 9,5 em todas as matérias, vou gabaritar, vou sentar o pau, vou tocar o terror na faculdade. Vou abrir grêmio, vou fazer alguma coisa que eles me coloquem lá para trabalhar com eles e que abata, nem que seja a faculdade, trabalhar lá para eles e você não pagar a faculdade, enfim. Dá para fazer acordo de todo tipo hoje em dia, entende? Você pode ser monitor da galera, você está no último ano, você pode ser monitor da galera para dar aula particular, para reforço para a galera que está começando, para quem tem muita dificuldade. Você consegue fazer muita coisa, gente. Você consegue movimentar muito, sabe? Dá para fazer muita coisa, dá para a gente fazer muita coisa hoje em dia. E hoje em dia você tem a caixa de dinheiro na sua mão. Você manda para a turma, faz um grupo, pega a galera do primeiro semestre, faz um grupo, fala, galera, seguinte, eu estou terminando, é, eu sou
eu tenho uma boa habilidade em tal matéria. Quem precisar, a gente monta um grupo aqui, eu ajudo vocês, e aí, de repente, para quem fizer sentido, a gente dá uma continuidade, e aí eu faço um preço camarada para vocês, né? Porque a gente sabe que não dá para pagar muita coisa agora em período de faculdade, mas eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Cara, você vai virar o professor ali da galera, você vai ser o tira-dúvida, você vai ter uma puta qualidade, você vai reforçar ainda mais aquilo que você já sabe. Então, não usa questões financeiras e pessoais como desculpa, gente. Não usa nada como desculpa. Não usa parar, não usa querer. Ah, vou dar um tempo. Ah, tô com medo. Ah, as pessoas vão me julgar. Pô, deixa falar. Ninguém vai pagar sua conta se você ficar desempregado. Entendeu? Ninguém vai lá bancar você e passar na cara. E se essa pessoa fizer isso, bancar você para passar na cara, fala que não. Fala, bicho, eu vou pedir dinheiro, vou vender água no farol, mas eu não vou ficar dependendo de você, não. Porque eu não quero ninguém passando nada na minha cara. Tá? E, galera, eu não ia deixar de terminar isso aqui. Aqui embaixo na descrição, como eu falei lá no começo do vídeo, tem um link também para que vocês possam acessar um grupo, que é o grupo de inteligência emocional que eu montei junto com uma professora de vocês. E eu queria oferecer para quem fizer sentido, tá? Independente disso, eu quero que vocês entrem lá no grupo, tá? Do WhatsApp, participem lá. Eu vou mandar alguns materiais sobre inteligência emocional, coaching, programação neurolinguística, para que vocês possam ter resultados expressivos e muito bons no futuro de vocês. Mas eu quero oferecer uma oportunidade aqui para você, tá? A oportunidade é a seguinte: é o treinamento Vivendo Sem Limite, tá? O treinamento Vivendo Sem Limite, ele consiste em quê? 4 encontros com foco na inteligência emocional em 3 pilares, que é família, trabalho e sociedade. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, a gente vai aprofundar muito em cada pilar nesse treinamento. Vão ser 4 encontros online, né? A gente abre uma chamada, a gente vai bater um papo, 4 encontros, que esses encontros por si só já custam cerca de R$ 1.500, porque normalmente uma sessão de coaching você fica 45 minutos, 1 hora. Por ser um encontro com várias pessoas, eu não tenho tempo. Eu ponho 2 horas, 3 horas, o tempo que precisar. Mas é para aprofundar cada pilar, tá? Bônus, vocês têm aí Fast Coaching Online, são 12 ferramentas de coaching para que vocês possam desenvolver ainda mais as habilidades de vocês, mapear ainda mais aquilo que está fazendo vocês travarem na hora que vocês não devem travar. Bônus 2, grupo de acompanhamento pelo WhatsApp, que já é esse que vocês já vão entrar. Vocês já estão ganhando esse bônus de graça, de graça. É só acessar e vocês já vão estar lá, não tem problema. O investimento total seria de R$ 1.994, mas como vocês estão vendo aí, vocês não vão pagar nem 1.990, nem 1.497 lá nos 4 encontros, nem vão pagar os 397 no Fast Coaching. Então, vocês vão pagar apenas 12 parcelas de R$ 58,28 ou à vista R$ 598 pela Hotmart. É uma plataforma super segura, acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido, no mínimo, falar dela. E por esse QR Code, se você estiver assistindo pelo computador, você pode escanear esse QR Code, você já vai para a página de compra, para você poder participar lá comigo desse treinamento. E se você estiver vendo pelo seu celular, aqui embaixo na descrição também vou deixar o link para que, se fizer sentido para você, se for interessante para você, você poder fazer a tua compra, né? Adquirir esses produtos e ter uma evolução para você, pessoal. E você nunca mais vai precisar estudar para passar. Você vai estudar para aprender, para aplicar na sua vida, para você viver aquilo que você está estudando, para que aí sim, de fato, você vai passar com louvor. E em apenas uma OAB, que vai ser a sua última, ou num concurso, ou em qualquer coisa que seja na sua vida. Vai abrir o teu escritório sem medo, vai entender como que você vai trabalhar para as pessoas, se for o caso, se for o teu propósito. E é isso, galera. É um prazer ter falado com vocês. Como eu disse, independentemente de vocês comprarem ou não o produto, adquirirem ou não o produto, vocês entrem aqui embaixo no link para vocês participarem do grupo de WhatsApp, para que a gente possa ter uma conexão ainda maior e eu poder mandar algumas
dicas, algumas sacadas, alguns conteúdos para vocês, para que vocês possam evoluir ainda mais, profissionalmente e pessoalmente. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Um forte abraço para vocês e a gente se vê por aí. Abraço, tchau, tchau.